Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? É uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez para compartilhar do amor de Deus. E é sempre bom, sempre maravilhoso falar desse Deus que tudo fez por mim e por você. E eu quero te pedir um presente, como sempre, a sua atenção, que você pegue a sua Bíblia, que você junte a sua casa. É um tempo que a gente tira para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E eu quero te convidar para estarmos juntos, buscando a direção de Deus, buscando a palavra de Deus. Amém? É uma alegria muito grande, como eu disse. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 28. Lucas 22, a partir do verso 28. É uma palavra bastante conhecida. Tenho certeza que você já leu, mas eu quero tirar com você algumas lições para a nossa vida nesses dias. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações ou provações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não acabe, não desfaleça. Tu, porém, quando voltares para mim, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Amém, queridos? Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos, ó Pai, diante da Tua presença, diante da Tua santidade, diante da Tua soberania, Senhor. Nos rendemos também diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que é poderosa. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para que Tu fales com cada um de nós aquilo que Tu queres nessa noite, como Te apraz. Abrimos, Senhor, nossos ouvidos, nossos corações, nosso entendimento, que a Tua palavra, Senhor, vai e dê fruto, que a Tua palavra, Senhor, cause mudança em nós, no nosso interior, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, encharcada com o óleo da Tua unção, penetre, Senhor, na divisão das juntas e medulas, ó Deus, e mude nosso comportamento, mude algumas coisas, Senhor, dentro de nós que precisam ser mudadas. Queremos, ó Pai, nesta noite, nos alinhar, ó Deus, a Tua palavra, a Tua vontade. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti. Tu és maravilhoso, Senhor. Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Recebe, Senhor, a nossa vida como oferta, Senhor, nessa noite. Lebanacho de Comanaxés, Espírito Santo de Deus que se move nesse lugar. Libanacho de Comanais, que a tua presença, Senhor, possa estar invadindo nesse momento cada lar, cada vida que está conectado conosco nessa noite. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre esta vida, Senhor, trazendo a tua presença, trazendo a tua unção, trazendo a tua graça, o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença grandiosa, majestosa, maravilhosa. Queremos ficar nesse lugar, Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. E pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que alegria, queridos. É um lugar que a gente quer permanecer na presença de Deus. Não há outro lugar melhor. Eu quero falar nessa noite, refletir um pouquinho com você sobre propósito. O propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Ninguém nasce sem propósito. E como que muitas vezes Deus faz para nos alcançar, para restaurar o propósito dele na minha vida, na sua vida. Para Deus, sabe, Deus nos atrai a um chamado, Deus nos faz um chamado, nos atrai a Ele, para que vivamos esse propósito. E muitas vezes nós nos afastamos do propósito do Senhor, do chamado do Senhor. E eu quero refletir rapidamente nessa noite, não quero me alongar, mas eu quero olhar com você para a vida de Pedro e ver como que Jesus restaurou, não só na vida de Pedro, mas de todos os discípulos e de toda uma multidão que o seguia de discípulos. Jesus estava ali participando do culto da Páscoa, naquela noite, a ceia da Páscoa, e nós conhecemos, nós lemos um pouco aqui, a Páscoa que na realidade foi instituída pelo próprio Deus, lá no Egito, mas era a sombra de uma realidade espiritual, de algo
que estaria prestes a acontecer, a se realizar através de Cristo Jesus. Porque assim como lá no Egito, o cordeiro que foi imolado, e através do seu sangue veio libertação, veio livramento para todo o povo de Israel. Agora, o Cordeiro de Deus que tira, ele não tirou, nem vai tirar só, ele continua tirando o pecado do mundo. Jesus estava prestes a se entregar sua vida ali na cruz, para que através do seu sangue, povos de todas as línguas, raças e nações fosse atraído a ele, e através dele fosse salvo. E Jesus naquela noite tão especial, naquela noite daquela ceia, reunido ali com seus discípulos, comemorando a Páscoa, porque Deus é um Deus de aliança, queridos. Desde o Éden a Davi, Deus veio tratando com o homem através de alianças, através de pactos. Mas o homem sempre quebrava essas alianças, sempre quebrava esses pactos. E Deus faz uma promessa lá em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 26, Deus promete uma nova aliança, que alcançaria o coração do homem. Não seria mais uma aliança externa, mas uma aliança no coração, onde Deus fala que nos daria um coração novo, e poria dentro de nós um espírito novo, e tiraria o coração de pedra, e colocaria um coração de carne. Uma aliança superior, através de um sacrifício superior, através de um cordeiro superior, que era Cristo Jesus. E nós lemos que Jesus agora ele está declarando ali para os seus discípulos a sua fidelidade. Olha, vocês foram fiel comigo nas minhas provações. Vocês estiveram comigo esse tempo todo, esses mais de 3 anos, participando das minhas perseguições, das minhas humilhações, das minhas provações. Mas eu também tenho algo para compartilhar com vocês. Assim como meu pai me confiou o reino de Deus, eu também vou compartilhar ele com vocês. Mas não só isso. Vocês também vão assentar-se em tronos e julgar as 12 tribos de Israel. E eu estou fazendo um convite para vocês. Vocês vão sentar à minha mesa, vão comer e vão beber. E no meio dessa declaração tão linda, tão maravilhosa, que era algo futuro que iria acontecer na vida daqueles discípulos, Jesus se levanta e fala: Simão, Simão, o diabo pediu vocês, aí Jesus se refere aos 12, para vos provar. Mas Simão, eu intercedi por ti. É interessante que o recado ali de Deus é para todos os discípulos, mas ele destaca a vida de Simão Pedro. O Senhor Jesus está chamando a atenção para algo que, na vida de Pedro, que ele tem que vigiar. E muitas vezes, querido, a gente não atende ou não dá atenção aos alertas de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. E Jesus fala: olha, Simão, Satanás já recebeu a autorização para peneirar vocês como trigo, mas eu intercedi por você, para que a tua fé não enfraqueça, não desfaleça. E tu, Simão, quando voltares para mim, no original, cuida dos teus irmãos, fortalece os teus irmãos. É um propósito lindo na vida dos discípulos, na vida de Pedro.
Mas logo em seguida, querido, após essa declaração, a gente vê um Simão que não dá atenção às palavras do mestre. Ele fala: não, Senhor, não é bem desse jeito não. Eu estou disposto a ir contigo para a prisão, até para a morte. No Evangelho de Mateus, ele chega a dizer que se Jesus seria tropeço para alguns, para ele não. Em João capítulo 13, ele chega a dizer que por Jesus ele daria a própria vida. Mas Jesus fala assim: olha, Pedro, não é bem assim. Simão, não é bem assim. Eu te afirmo que hoje, 3 vezes me negarás que me conhece, antes que o galho cante. E na sequência, Jesus é preso. Jesus é traído. E eu quero aqui dar um foco na vida de Pedro. Porque Pedro, após Jesus ser traído, ser preso, diz a palavra que Pedro começa a seguir Jesus distante, de longe. E assim, queridos, nesses dias de turbulência, é um tempo de provação para a igreja do Senhor, onde uns se aproximam, se entregam, e outros passam a seguir Jesus de longe. Mas não se preocupe, porque essa é uma noite que o Senhor quer te chamar para perto. Essa é uma noite que o Senhor quer trabalhar através desta palavra para te trazer de novo para perto, para a comunhão, para a intimidade, para o propósito. Esta é uma noite que você não tem decisão, porque o Senhor vai te pegar aí onde você está. O Senhor vai te atrair a Ele. Talvez você esteja meio fraco. Talvez o alimento que você está comendo, sabe, não está te fortalecendo. Talvez nas horas de perseguição, de angústia, a gente às vezes enfraquece na fé. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te atraia nesta noite, se você está fraco, para a presença dEle, para o lugar de comunhão, de intimidade. E Pedro agora ele passa a seguir Jesus de longe. E numa sequência, ele nega a Jesus 3 vezes. Ele mente, ele chega a jurar, ele até amaldiçoa que não conhece a Jesus. E aí diz a palavra que Pedro foge. Mas antes dele fugir, na hora que ele nega pela 3ª vez, Jesus está ali no pátio, ou melhor, Pedro está ali no pátio da casa do sumo sacerdote, se aquecendo uma fogueira. E Jesus está sendo julgado na casa do sumo sacerdote. E quando diz a palavra que pela 3ª vez Pedro nega, olha o que está escrito, querido, acompanhe comigo. Lucas capítulo 22, verso 61. Então, voltando-se Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, isso aconteceu justamente quando na 3ª vez Pedro nega Jesus. E diz a palavra que nós lemos, que lá de onde Jesus estava, ele virou e avistou Pedro. Sabe aquele olhar penetrante que alcança a alma? E Pedro, a dirigir a sua visão e alinhar os seus olhos aos olhos de Cristo, queridos, ele sente aquele olhar dentro da sua alma, dentro do seu coração. E ele, no mesmo instante, ele se lembrou das palavras de Jesus, que ele haveria de negá-lo. E Pedro, diz a palavra, que fugiu e chorou amargamente.
Mas o que eu acho interessante aqui, sabe o que é, queridos? Olha a cena, Jesus está preso, está sendo julgado, mas Ele tem o controle de tudo. A palavra dele ainda se cumpre. Ele não saiu do governo, sabe? Ele tem o controle, tudo está acontecendo por permissão dele. E aí a gente não ouve mais falar de Simão Pedro. Queridos, todas as vezes que nós dizemos sim ao pecado, estamos negando a Cristo. Toda vez que eu cedo ao pecado, eu estou dizendo não a Jesus Cristo. Eu estou negando. Na sequência, Jesus é condenado. E Jesus agora toma sobre si aquela cruz. Depois de ser humilhado, maltratado, Jesus agora vai caminhando, carregando aquela cruz. Desde a noite anterior, porque agora já é de manhã. E diz a palavra que, em certo momento, Jesus não consegue levar a cruz. E aquele Simão que prometeu estar ao lado de Jesus, nas prisões, na morte, em qualquer dificuldade, não estava lá. Queridos, muitas vezes, pessoas nos prometem algo e não cumprem. Mas no Senhor você pode confiar. Nele você pode confiar sempre, na sua palavra, nas suas promessas, porque Ele nunca falha. E diz a palavra que, em certo momento, Jesus precisou de ajuda. E obrigaram outro Simão, porque sempre que um Simão falha, o Senhor levanta outro Simão. Agora um Simão Cirineu vai carregar, vai ajudar Jesus a carregar aquela cruz pesada. E é interessante que a palavra diz que esse Simão, ele estava indo, provavelmente ele estava saindo do campo da sua casa, e ele estava indo para o templo adorar. E eu não sei se você sabe, mas lá no templo tinha a hora do sacrifício. E o momento mais esperado é quando o cordeiro era imolado. E aquele sangue era aspergido sobre as pessoas que estavam ali. Agora imagine a cena, Simão Cirineu está ali, o anseio dele é ir para o templo, receber talvez umas gotas de sangue, para ter os seus pecados cobertos. Mas agora ele toma aquela cruz, acredito eu que ensanguentada, com sangue já, porque Jesus estava ensanguentado. E é interessante que não só ele, mas os filhos dele, Alexandre e Rufo, entra para a história, porque se converte ao Senhor. Porque ninguém que é tocado pelo sangue do Cordeiro, querido, continua do mesmo jeito. É assim que Deus faz. O sangue de Jesus, ele tem poder para curar, para libertar, para transformar vidas. Diz a palavra que Jesus ainda é humilhado. Em Mateus 27, diz assim, capítulo 27, verso 28. Despojando-o das suas vestes, cobriram-no com um manto de escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça. E na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Às vezes, querido, a maior afronta, a maior dor, não é aquela que a gente sente na carne, mas na alma. E Jesus, ele sofreu por mim e por você todo tipo de humilhação, de vergonha, sendo ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
sendo ele o próprio Deus, mas ele fez isso por amor, porque ele veio ao mundo para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, diz a palavra. Ele veio restaurar, sabe, ele veio cumprir um propósito. Tanto é que quando Jesus está carregando aquela cruz, as mulheres que seguiam Jesus viram para Jesus e chorando. E Jesus para certo momento e olha para aquelas mulheres e fala: filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore antes por vós e por vossos filhos. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que Jesus estava cumprindo um propósito, e ele sabia do propósito que estava cumprindo, e que eu e você precisamos entrar nesse propósito, precisamos andar, viver esse propósito, saber que todo o movimento que nós fazemos, querido, está alinhado com o céu. E é esse convite que eu tenho, que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, que a gente possa se alinhar a esse propósito tão grande e tão maravilhoso. Jesus agora está naquela cruz, um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. Certo momento, um dos ladrões começa a murmurar e vira para Jesus e fala: olha, se tu és Jesus, se tu és o Cristo. Queridos, quando a Bíblia fala Cristo, é ungido do Senhor, é o Messias, é aquele prometido, é aquele das promessas. Jesus é o nome dele, mas Cristo é o ungido, é o Messias, é o prometido. E aquele ladrão fala: olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós também. E é interessante que o outro agora vira e fala assim: olha, você não teme a Deus, não tem o temor de Deus sobre a tua vida, porque nós estamos aqui porque merecemos. Nós somos ladrões, estamos recebendo aquilo que é justo. A justiça está sendo feita na minha vida e na sua. Mas esse Jesus, ele nada fez, a não ser curar, amar, libertar, ressuscitar. Ele nada fez. Queridos, aí para mim, na Bíblia, é uma das maiores expressões de fé. Porque aquele ladrão, nesse momento, ele olha para Jesus, desfigurado, sangrando. Sabe? Ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu aprendo outra lição aqui, queridos, que nós precisamos olhar além da cruz, além das circunstâncias, além da dor, além do sofrimento, e olhar para o propósito. É desse jeito. Muitas vezes não entendemos aquilo que está acontecendo na nossa vida, e nós murmuramos, nós choramos, porque nós não entendemos o propósito, o plano de Deus na nossa vida. E é um tempo que eu quero te convidar, queridos, para entender o propósito de Deus, para se alinhar ao propósito de Deus, olhar além da cruz, olhar além da dor, olhar além do caos que está na tua volta, sabe? Nem tudo está perdido. Deus tem a última palavra na minha vida e na sua vida. E essa expressão de fé parece que acompanha um brado que o Jesus dá. Diz a palavra que às 3 horas da tarde, Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Agora 6 horas depois, às 15 horas, houve-se um clamor. Jesus dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparares? E ali, Jesus, diz a palavra que ele entregou o seu espírito. E quando ele entrega o seu espírito, diz a palavra que o véu do templo foi rasgado.
de alto a baixo. Sabe por quê? Ali no templo havia um lugar santo e um lugar santo do santo. O lugar santo, o sacerdote podia entrar. Agora o lugar santo dos santos era separado por uma cortina espessa. Ali somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia entrar e com sangue para apresentar, aspergir diante da tampa do propiciatório, da arca da aliança. Agora, uma vez que o véu foi rasgado de alto a baixo, é uma obra de Deus para o homem. O caminho foi aberto. Agora o acesso ao Santo dos Santos o caminho está aberto para cada um de nós, queridos. Não existe mais restrição, porque o caminho foi aberto através do sangue de Jesus. O acesso ao trono da graça, o acesso para mim e para você diante de Deus está aberto. Então toma essa palavra para a sua vida. O caminho está aberto. Sabe? A gente às vezes tem dificuldade para entender isso. Basta o nosso coração se voltar para a presença de Deus. E a Bíblia diz, para completar aqui essa parte, diz a palavra que aquele centurião que estava ali cuidando do corpo de Jesus, que estava ali cuidando da crucificação, porque logo depois, diz a palavra que Jesus foi crucificado, que Jesus entregou o seu Espírito, ele falou, está consumado, a obra está completa, a salvação da humanidade está completa, todo aquele agora que olhar para mim, com fé será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a obra está completa, diz a palavra. E diz a palavra que houve trevas sobre a terra. E é interessante que foram 3 horas de trevas, de meio-dia às 3. E quando a gente lembra da Páscoa lá no Egito, a 9ª praga, foram 3 dias de trevas. E diz a palavra ainda que houve grande terremoto, a ponto daquele centurião que estava cuidando da crucificação, olhar para Jesus na cruz e falar, este verdadeiramente é o Filho de Deus. E ainda glorificou a Deus. Nós precisamos, queridos, olhar além da cruz. Olhar para a cruz, mas olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé e da nossa esperança. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Jesus é sepultado. Pedro também não foi lá. Pedro não estava na crucificação, não estava no sepultamento. Tudo agora parece acabado, não só para Pedro, mas também para todos os discípulos, que não eram só os 12, ou só os 11, mas havia uma multidão de discípulos que seguia Jesus. Sabe, tem horas na nossa vida, querido, que parece que tudo acabou. A esperança fugiu, não tem mais jeito. A gente não consegue ver a luz do fim do túnel. Não consegue ver saída. Era justamente nessa situação que os discípulos de Jesus estavam vivendo. Porque eles criam que era Jesus, era Ele que iria livrar Israel, iria salvar Israel. Tudo parecia acabado. Mas diz a palavra que ao 3º dia, uma notícia começa a se espalhar, que Jesus havia ressuscitado. E as mulheres recebem primeiro essa notícia, e recebem também um recado. Olha, Jesus ressuscitou. Vai lá para os meus discípulos e avisa ele para encontrar comigo lá na Galileia, mas também avisa a Pedro. E é interessante essa palavra, porque Jesus, nesse momento, Pedro é citado de forma diferente. Avisa aos meus discípulos e avisa também a Pedro. Pedro
Pedro, queridos, não se sentia mais discípulo. Sabe quando a gente às vezes erra? Quando a gente foge, quando a gente está tão fraco na fé, que a gente não se sente mais crente. Eu acho que era assim que Pedro estava se sentindo. Tudo acabado, ministério acabado, propósito acabado. Mas Pedro recebe um recado, avisa Pedro para encontrar comigo. Sabe, queridos, hoje é uma noite de encontro. É uma noite que Deus preparou. É uma noite que Deus quer trabalhar a restauração do propósito na minha vida e na sua vida. E diz a palavra que quando as mulheres chegaram, eles estavam chorando, entristecidos. E chega a notícia: olha, não chore mais, porque Jesus está vivo. Sabe, é difícil crer. É difícil crer, mas Ele está vivo. Eu quero te dizer nessa noite: Jesus está vivo. O propósito está vivo. Ele venceu a morte. Ele vive para todo sempre. Ele reina. Ele está assentado à destra do Pai. Ele tem todas as coisas debaixo das suas mãos, debaixo do seu governo, querido. E Jesus agora ele marca um encontro com Pedro. Sabe, Jesus agora marca um encontro para restaurar não só a vida de Pedro, mas todos os discípulos. Lá em João 21 tem um relato que Jesus de manhã vai encontrar com eles, porque Pedro, ele fala assim: olha, vou pescar. E outros discípulos vão pescar com Pedro, porque não tem mais, sabe, não tem mais propósito. Saiu fora do propósito. Mas o Senhor vai lá buscar, querido. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor está te laçando nessa noite. Que o Senhor está te vendo, o Senhor está te alcançando. E a unção dEle, a mão dEle está te trazendo de volta para Ele. Está te trazendo para o lugar de comunhão, para o lugar de intimidade que você tinha. Sabe, não siga Jesus de longe. Ei, volta para a presença, volta para a comunhão, volta para a intimidade que você tinha. Sabe, as promessas que Deus fez na tua vida continuam de pé. Continua valendo. Porque Jesus, quando vai agora buscar Pedro, restaurar Pedro, Jesus ele prepara uma fogueira. Sabe a fogueira que ele negou lá? Sabe a fogueira que ele buscou se aquecer o seu coração? Lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Agora Jesus está na praia. Prepara uma fogueira. Prepara peixe assado. Pãozinho. E eles passaram a noite pescando, não pegaram nada. E Jesus convida: filho, vocês têm alguma coisa para comer aí? Eu sei que vocês não têm, mas eu já tenho uma mesa posta aqui para vocês. Vem. E quando Pedro descobre que é Jesus, queridos, ele pula do barco. Ele vem a nado encontrar com Jesus. Sabe o que é isso, querido? É saudade. Eu sei que você está com saudade, sabe, de estar nesse ambiente de comunhão. E que você faça como Pedro, sabe, mergulhe nesta noite, sabe, se atire em direção a Cristo. E venha comer do pão, venha comer da mesa que Ele já preparou. Sabe, Jesus ele restaurou o propósito da vida de Pedro, porque traz Pedro agora para junto dele e fala assim: olha, Pedro, você me ama mais do que a esses. Sabe por quê, querido? O Senhor Jesus ele tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida e na sua é idolatria. Ele tem que ser o primeiro, Ele tem que ter a primazia na minha vida e na sua vida. E Pedro fala: Senhor, eu te amo mais do que a esse. E Jesus agora vai falar: então cuida das minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Volta ao propósito, Pedro. Desde o começo, Pedro, meu propósito foi que você cuidasse das minhas ovelhas. Ei, Pedro, eu estou te restaurando nesta noite. Ei, Pedro, o Senhor está te alcançando aí. A poderosa mão do Senhor tem te tocado nesta hora aí, restaurando o teu chamado, restaurando as promessas na tua vida. Ei, Deus está vivo, Ele vive para todo sempre. Queridos, se Deus restaurou a Pedro, a todos os demais discípulos que abandonaram Jesus no momento que Ele mais precisou, não importa aquilo que você fez, querido, o que você precisa é voltar nesta noite, voltar para os pés do Senhor. Volta, querido, correndo.
Faz como Pedro, mergulha nas águas e vem correndo na direção do Senhor Jesus. Não importa o que aconteceu, querido. Viva o Senhor intensamente. O Senhor nesta noite quer restaurar algumas coisas na tua vida. Olha o que o Espírito está me dizendo agora. Preste atenção. Tem muitas coisas que precisam ser restauradas na tua vida. Mas a primeira delas é a tua comunhão com Deus. Quando a comunhão com Deus for restaurada na tua vida, a intimidade for restaurada, todas as coisas vão voltar para o lugar. Ei, é desse jeito, querido. É desse jeito. Alinha o teu coração ao coração de Deus. Alinha o teu propósito ao propósito do Senhor. Volta para o lugar de intimidade. Volta para o lugar de comunhão com Deus. Todas as coisas da tua casa, da tua vida vão se alinhar. Em nome de Jesus. Ebanacho de comanachés. Nos meus pés eu quero correr em direção do alto. Prepara o meu coração, eu quero sentir as coisas lá do alto. Prepara os meus pés, eu quero correr em direção do alto. Prepara o meu coração, eu quero sentir as coisas lá do alto. E eu estou correndo, e eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. E eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos seus pés. Escute, eu não sei o que te parou, mas às vezes uma palavra é capaz de nos parar. Você lembra quando Davi falou assim: olha, eu vou contra esse gigante? E Saul dá uma palavra para ele. Saul fala assim: olha, você não pode, porque você é moço, ele é guerreiro, é campeão, você não pode. Quase que essa palavra, querido, parou Davi. O propósito que Deus tinha na vida de Davi era muito grande. Mas Davi virou para o rei Saul e falou assim: cara, ô rei, você não me conhece. Eu posso ser moço, posso ser novinho, mas eu tenho experiência. Porque gigante igual a esse eu já venci urso, já venci leão. E o Deus que está comigo, Ele me garante a vitória. Sabe, Davi não se deixou parar por uma palavra. Eu não sei o que te parou, querido, mas nessa noite, o meu convite para você: volte para o lugar que Deus te chamou. Volte, o Senhor está restaurando o propósito da tua vida, restaurando o teu chamado, a tua posição. Lembra-te do filho pródigo? Quando ele caiu em si, ele se humilhou e voltou para a casa do pai. Ele foi reposicionado. Ele foi colocado sandálias nos seus pés, vestes novas e anel no dedo. A sua posição na sua casa, na casa do pai, foi devolvida. É só precisa ter a disposição para voltar. E é esse convite que eu tenho para fazer para você nessa noite. Eu quero orar com você. O Senhor não nos chamou, querido. Simplesmente o Senhor não morreu na cruz só para nos salvar do inferno. Não, mas para viver uma vida eterna com Ele. A gente pode passar toda a nossa vida fugindo, como Pedro, ou fingindo, como Judas.
ou fazendo como Jesus, se entregando ao propósito, vivendo o propósito do Pai. Amém? E é interessante que o alvo da restauração de Deus é você, sou eu. É esse o propósito que o Senhor quer cumprir na minha vida e na sua. Quando a gente fala assim, quando a gente lê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Olha para a vida de Cristo. A vontade de Deus na vida de Cristo foi boa quando Ele nasceu. Foi agradável quando Ele iniciou o seu ministério. Mas ela foi perfeita lá na cruz. Ainda que você não entenda os propósitos de Deus, quando você está alinhado, querido, basta confiar e descansar nele. Então o melhor lugar para mim e para você é viver o propósito de Deus, é viver o chamado, é estar diante dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo, Senhor, que está contemplando cada vida, cada coração, Senhor, que tu arranque, Senhor, do seu coração todo medo, todo temor. Ó Deus, que essa pessoa se arrependa, se humilhe e volte para a tua presença, porque existe uma mesa já preparada, existem promessas que ainda estão de pé. Em nome do Senhor Jesus, que haja restauração, Pai, de vidas nessa noite, que haja restauração de casamentos, de relacionamentos, mas sobretudo, Senhor, da intimidade da comunhão contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a tua bênção, a tua visitação, o teu toque sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Então dá um glória aí onde você está. Amém? Glória a Deus.